Você já sentiu um vazio que nenhuma conquista preenche? Uma angústia que aparece mesmo quando tudo parece estar bem? Você não está sozinho. E talvez isso nem seja um erro. Talvez o sofrimento não seja um obstáculo à vida. Talvez ele seja parte essencial dela. É isso que Freud nos propõe em O Mal-Estar na Civilização. Um mergulho no preço que pagamos por sermos civilizados, por sermos humanos. Parte 1. O conflito entre desejo e cultura. O ser humano, para Freud, não nasceu para a civilização. Ele foi arrastado até ela, seduzido por promessas de proteção, conforto e ordem. Mas o custo foi o próprio instinto. Desde o início da vida, buscamos o prazer, aquilo que alivia a tensão interna, o desconforto, a pulsão. O bebê mama para silenciar a fome, chora para ser atendido, dorme nos braços quentes do outro como se ali estivesse tudo resolvido. Esse é o princípio do prazer, a busca imediata pela satisfação. Mas, logo a realidade se impõe. A mãe não vem de imediato. O leite não chega quando o choro aparece. A frustração, antes inexistente, começa a se infiltrar. E com ela, o aprendizado da espera, da contenção, da perda. É aqui que se instala o princípio da realidade, o mediador entre o desejo e o mundo. Freud escreve que o homem primitivo, para escapar da hostilidade da natureza, foi obrigado a se associar a outros homens. Mas a vida em sociedade implicava renúncias. Não se podia matar à vontade, nem se apropriar das mulheres ou dos bens alheios. A horda primata foi substituída por leis, e os impulsos mais profundos, principalmente os sexuais e agressivos, foram reprimidos. Cada um de nós é um ser dividido, em constante tensão entre a renúncia ao instinto e a necessidade de convivência. Essa renúncia, diz Freud, é o ponto de partida da civilização. A cultura nasce da repressão, e todo o progresso social, moral e intelectual é sustentado por uma perda interna. Essa repressão do desejo gera frustração, que se transmuta e retorna em forma de neurose, de angústia, de culpa. O homem civilizado, para Freud, é por definição um ser ferido. Antes de continuarmos, gostaria de pedir um pequeno favor gratuito. Que você se inscreva no canal e veja este vídeo até o final. Pois, como você é diferente da maioria, vai querer saber aonde termina essa estrada que Freud está pavimentando para nós. Parte 2. O peso silencioso. Como a civilização nos ensina a sofrer por dentro. Freud sabia que os piores juízes não estão nos tribunais, mas dentro de nós. Aquele aperto no peito, quando você deseja algo que não deveria, o nó na garganta, quando a raiva queima, mas você engole seco. A civilização não precisa nos punir. Nós mesmos nos condenamos antes mesmo de agir. O superego tortura o ego com sentimentos de culpa, mesmo quando não houve transgressão. Basta o desejo.
Freud é bastante conhecido pelos exemplos que dá através da figura da mãe. Nesse caso, vamos imaginar uma mãe que sonha em fugir. Ela ama seus filhos, mas há dias em que se perde imaginando uma vida sem gritos, fraldas e cansaço. E então vem a culpa. Que monstra sou eu por pensar isso? Freud diria: não é monstro algum. É apenas o conflito entre o instinto de liberdade e a repressão civilizatória. Um outro exemplo que podemos tirar desse paradoxo que a ideia de civilização nos coloca pode ser simbolizado pelo homem que olha para o céu no trabalho. Ele passa 40 horas por semana em um escritório, preenchendo planilhas que não significam nada para ele. Às vezes, sente um impulso de levantar, sair e nunca mais voltar. Mas em vez disso, respira fundo e volta a digitar. O superego sussurra: você é um ingrato. Outros nem emprego têm. A civilização, dizia Freud, começa quando o primeiro homem jogou uma palavra ao invés de uma pedra. Mas, e quando a palavra engasga? Quando o desejo não vira gesto, nem grito, nem poema, só culpa. Vivemos em tempos obscuros, em que nossas emoções estão em crise, diante do paradoxo de viver em sociedade. Você está no almoço de família. Todos falam, riem e você se sente como um estrangeiro. Sorri por educação, mas por dentro há um vazio que não pode ser nomeado. Por quê? Estar triste em um momento feliz é mais uma culpa a carregar. Assim, nossa alma vai se encolhendo com medo e vergonha. Freud percebeu que não há solidão mais profunda do que aquela que sentimos diante de nós mesmos. A vergonha não vem do que os outros veem, vem do que nós vemos quando, num raro momento de honestidade, encaramos o abismo dentro de nós. E o que encontramos lá? O medo ancestral de que, por trás de todos os nossos papéis sociais, não haja nada. O homem civilizado trocou parte de sua felicidade por um pouco de segurança. Mas a que custo? A vergonha é vista por ele como uma máscara que gruda na pele, como, por exemplo, um homem rígido sente calor nos ouvidos quando o filho, de 5 anos, chora no supermercado. Homem não faz escândalo, ele rosna, puxando o braço da criança. Mas no carro, ao ver o pequeno encolhido em silêncio, uma fagulha de culpa lhe perfura o peito. Ele também foi ensinado a engolir o choro e agora repassa o mesmo veneno. A civilização começa quando nasce o primeiro segredo. E qual é o nosso maior segredo? Que por trás das conquistas somos frágeis? Que sob o terno impecável há uma criança assustada? Silenciamos a respeito do nosso medo assombroso do vazio. E isso pode ser transmutado em uma pressa por ocupar cada minuto, cada espaço do nosso dia com trabalho, academia, happy hour, Netflix, até adormecer. Quando o avião decola e desliga o celular, suas mãos suam. Sem distrações, você encara o vazio. Quem sou eu quando não estou fazendo algo? Esse medo do vazio também pode ser traduzido numa pessoa neurótica por arrumação e limpeza. Ela arruma almofadas que ninguém usará, lava xícaras já limpas,
Freud diria que é um ritual contra o caos. Não o caos externo, mas o interno. Se parar, talvez ouça o eco de perguntas sem resposta. Por que vivo? O que realmente quero? Freud nos lembra: o objetivo da vida é a morte. Nosso terror do vazio é, no fundo, o medo de encarar nossa condição. Somos passageiros. E a civilização nos ofereceu um pacote de distrações para não olharmos para esse abismo. Temos uma ferida que nunca cicatriza e que sempre sussurra nos nossos ouvidos: você não é bom o suficiente. Nada será suficiente. Freud nos lembra que essa é a contradição humana. Buscamos significado, mas fugimos dele quando ele nos chama para uma verdade dolorosa. A vida civilizada é como dançar valsa em um salão iluminado. Todos sorriem, seguem os passos, mas ninguém admite que ouve, sob a música, o som de um rio subterrâneo. E ele traz a pergunta que assombra: o que resta de mim quando a música para? Reflita comigo. O que você faz para não encarar o vazio? Listas de tarefas? Brigas desnecessárias? Compras compulsivas? Escreva nos comentários para nós entendermos como, em geral, somos todos muito parecidos. Que máscara você veste que, se tirasse, temeria não reconhecer seu próprio rosto? Parte 3. O mal-estar é a condição de ser humano. Freud não nos oferece consolo fácil. Ele não acredita numa redenção futura, nem numa harmonia possível entre o desejo e a civilização. A dor, para ele, não é um erro, é o preço, é a estrutura, é o solo em que pisamos desde que deixamos o estado selvagem e fundamos a cultura. Ser humano é estar dividido, é desejar o que não se pode ter, é sonhar com uma liberdade que fere e com uma ordem que sufoca. A civilização trouxe segurança, sim, mas à custa da espontaneidade. Trouxe justiça, mas impôs repressão. Trouxe beleza, mas nasceu de renúncias profundas. Freud diz que o preço do progresso cultural é pago com a perda da felicidade pela intensificação do sentimento de culpa. A culpa é o grande fantasma moderno. Não pelo que fazemos, mas por tudo o que calamos. Pelo prazer que não sentimos, pelo grito que engolimos, pelo desejo que se tornou doença. E, no entanto, talvez seja justamente nessa fratura que mora o que há de mais humano. Porque o mal-estar nos obriga a pensar, nos empurra à arte, à filosofia, ao gesto de criar o que não pode ser vivido diretamente. O amor, na civilização, não é puro instinto, é escolha. A arte não é puro prazer, é sublimação. O pensamento não é alívio, é construção diante da angústia. Talvez, então, a pergunta não seja
como ser feliz, mas sim como viver sabendo que a felicidade, como a concebemos, é impossível. E Freud responde com uma espécie de trágica lucidez. Vivemos do que conseguimos sublimar, construir, transformar. Vivemos apesar da dor. Vivemos mesmo sem sentido último. A vida, tal como é imposta a nós, é demasiado difícil para ser suportada sem alívio. Alguns buscam esse alívio na religião, outros no trabalho, outros no amor. E muitos, cada vez mais, no silêncio, nas fugas digitais, nos excessos. Mas o vazio persiste. E talvez o que nos resta seja fazer do mal-estar uma morada habitável, assumir o conflito, dar nome e atenção, parar de esperar a cura e começar a escutar a dor como parte da nossa constituição. Porque no fim, viver é isso, desejar o impossível e seguir amando a vida apesar disso. Se Freud fosse nos dar um conselho final, seria algo assim: reconheça que a infelicidade é o preço de viver em sociedade, mas não se sacrifique inteiro no altar da civilização. Cultive pequenos atos de rebeldia contra a repressão excessiva. Transforme seus desejos inaceitáveis em arte, ciência ou atos de cuidado. Obrigado por se juntar a nós nessa jornada de autoconhecimento. Se quiser se aprofundar, confira um dos vídeos sugeridos. Sua presença enriquece nossa comunidade de buscadores de conhecimento e somos gratos por isso. Até a próxima. Continue buscando conhecimento. Ele te liberta.